um jogo de vida e de morte, as brancas e as pretas sobre o tabuleiro. Ali não há golpes de sorte, se pensam jogadas de destino certeiro. O quadro é um mar quadriculado, sem ondas parado, porém de marés. Às vezes um passo mal dado, um lance apressado resulta em revés. Eu tenho aqui 3 coisas: uma bula de remédio, uma receita de bolo e um mapa. E o que todas essas coisas têm em comum? Dou 3 segundos para você pensar. Tempo esgotado. A resposta é a seguinte: o que esses 3 objetos têm em comum é que os 3 são instruções de como fazer alguma coisa. A bula diz como você deve usar o remédio, o mapa por onde você deve viajar, e a receita ensina como fazer um bolo de chocolate. As regras e manuais são um tipo de leitura muito comum para todos nós e muito necessário no dia a dia. Na minha profissão, como em qualquer lugar, em qualquer restaurante ou até em casa, toda receita deve ser seguida à risca. A pessoa, para seguir um percurso de rally, basicamente ela tem que saber ler. A receita é fundamental para o preparo de qualquer alimento. Uma torta, um bolo, um peixe, uma carne assada, tudo isso deve ser seguido à risca. Porque na planilha que a gente recebe, vem escrito as coordenadas, sinal à direita, placa, bar não sei de quê, por exemplo, 300 metros à frente. Então o tempo todo ela vai lendo, o navegador vai lendo, falando para o piloto o que ele tem que fazer. Quando você não segue à risca esta receita, acontece do alimento desandar, do alimento perder a sua consistência. Daqui a 24 quilômetros tem um rio, você passa por baixo do rio, vira à esquerda. Então, basicamente, a leitura é o mais importante. No exercício de hoje, vamos fazer com que toda a classe leia instruções. Mas para que essas instruções sejam interessantes, nós temos que usar instruções ligadas a alguma coisa de que elas gostem. Por isso, nós escolhemos isso aqui, um jogo. Talvez as instruções de um desses jogos sejam o primeiro tipo de explicação sistematizada a qual as crianças têm acesso. Sem falar que elas vão achar muito bom participar de um jogo no meio de uma aula. Elas vão estar aprendendo a ler um tipo diferente de informação e vão estar se divertindo ao mesmo tempo. Nós vamos iniciar a atividade de hoje com 2 jogos, tá? Sendo que são 2 jogos diferentes. Um grupo vai receber um jogo e o outro vai receber um outro jogo, tá? Vocês vão ler as instruções e logo depois nós vamos iniciar os jogos, tá? Como jogar? A equipe escolhe um membro para desenhar. A pessoa que vai fazer os desenhos é chamado artista. Não são permitidos números nem letras nos desenhos. Prepare o jogo. Separe as peças das molduras com cuidado. 1. Os 6 peões coloridos representam os suspeitos do crime. Coloque cada uma das 6 armas, chave inglesa, revólver, faca, corda, cano e castiçal, em 6 aposentos diferentes, à sua escolha. Não sei o que fazer. Fala. Não, deixa eu. É muito fácil. Calma, Pedro. É mais fácil, é mais difícil. Vinícius, não vale falar. Lembra da instrução, Vinícius. Pedro, você tá olhando, não pode, troca a carta. Revólver e foi o professor Black. Professora, pode fazer mais de uma acusação? Olha, segundo a regra, está dizendo que cada jogador só pode fazer uma acusação, tá bom? Eu acuso Dona Rosa na sala de jantar com a chave inglesa.
vou escolher uma criança de cada grupo para contar para os demais como foi o jogo, tá bom? Pedro, venha nos contar como foi o jogo de vocês. Bem, o jogo que eu joguei é a pessoa pega uma carta, aí desenha o que está escrito, o melhor possível para o jogador do seu grupo adivinhar. E ganha o grupo que fizer que adivinhar os 4 quadrados antes. É mais rápido. A gente pega as cartas e embaralha. A gente pega 3 cartas e põe num pacotinho escrito confidencial. Aquele pacote são as respostas do jogo. O resto da carta a gente divide. Aí, dependendo do número de jogadores, vai ficar com uma carta a mais ou a menos. Aí, com essas cartas, a gente vai entrando em cada aposento da casa e descobre quem matou a vítima, e onde estava e qual foi a arma. Eu acho o jogo muito interessante, porque a gente faz o desenho e o nosso parceiro tenta adivinhar. O que a gente precisa perceber, né, é que os brinquedos, por exemplo, os jogos milenares, jogos que têm 7.000 anos, 5.000 anos, eles se preservaram pela tradição oral. E, logicamente, vocês encontram um monte de pessoas que jogam esses jogos de diferentes maneiras em diferentes continentes. Entretanto, a partir do momento que foi possível gravar, né, essas regras do jogo, eles começaram a se tornar mais, com menos frágeis, mais fortes no seu desenvolvimento. Hoje você viu um exercício muito diferente. Um exercício que quase nem parece um exercício, não é mesmo? Mas talvez isso seja uma qualidade. Talvez a hora em que a gente esteja mais aprendendo coisas seja justamente aquela hora em que a gente nem pensa que está estudando. Quem sabe? Até a próxima!